Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Fernando Ribeiro. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, celebramos hoje, nesse dia 2 de outubro, a liturgia em memória dos Santos Anjos da Guarda. Pois bem, hoje nós celebramos este grande mistério de Deus, que é a criação. Quando nós professamos a nossa fé no símbolo mais solene, que é aquele niceno-constantinopolitano, nós professamos que cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pois bem, hoje nós celebramos essas coisas invisíveis criadas pelo Senhor nosso Deus, que são essas realidades angélicas, são espíritos puros, inteligentes, racionais, que têm duas funções. A primeira função dos santos anjos é a de glorificar a Deus. Por isso Jesus, no Evangelho de hoje, nos diz que os anjos contemplam, eles veem a face de Deus Pai nos céus sem cessar. Então, o primeiro serviço que os anjos realizam é sempre em função a Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São eles quem cantam a glória de Deus, são eles quem realizam aquela belíssima liturgia celestial. E por isso também é com os anjos que nós aprendemos a celebrar a nossa liturgia, o nosso culto de adoração a Deus aqui na terra. Lembremos-nos, irmãos e irmãs, que foram os anjos que nos ensinaram os grandes hinos litúrgicos a cantar diante de Deus, não é? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Foram os anjos que nos ensinaram também a cantar Aleluia, Aleluia, Aleluia. São os anjos também que nos ensinaram a cantar Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Então, nós aprendemos como cultuar a Deus, como adorar a Deus com os santos anjos, porque essa é a primeira missão deles, o louvor de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então aprendamos com os santos anjos também a louvar e a adorar o Senhor nosso Deus. Mas a segunda missão que o Senhor nosso Deus deu aos anjos foi a de cuidar de nós, a de nos guardar. Porque, irmão e irmã, veja, o ser humano, homem e mulher, criados por Deus, é criado justamente para a filiação divina. Nós somos o grande amor do coração de Deus. Nós somos chamados a sermos filhos de Deus, filhas de Deus, e por isso herdeiros de toda a sua glória. Nós somos chamados a reinar e a sermos um dia glorificados com o Senhor, a participarmos da glória de Deus, do seu próprio ser. Por isso, nós, seres humanos, neste sentido, somos superiores aos anjos, porque os anjos jamais serão filhos e filhas de Deus, como nós somos destinados a isso. Os anjos serão sempre criaturas de Deus. E são criaturas de Deus colocadas também ao nosso serviço, para que nós possamos chegar àquele lugar que o Senhor nosso Deus nos preparou, que é o reino dos céus. Então o Senhor envia os seus anjos para nos guardar, para nos proteger. Pense você como quando um pai e uma mãe contratam uma babá, não é, para cuidar das suas crianças. Né? A babá está ali para guardar, para proteger as crianças que estão sob o seu cuidado. Então a criança, não é, o menino é como que o patrãozinho dela.
A menina é como que a patroazinha dela. Mas o fato de ser um patrãozinho, uma patroazinha, não quer dizer que manda na babá. Ao contrário, as crianças devem obedecer às suas babás. Não é? A toda a recomendação que o pai e a mãe dão à criança é de que escutem a voz da babá, de que obedeçam a babá, não é? Para que tudo possa correr bem. Então, embora nós sejamos, não é, superiores aos anjos, embora nós sejamos chamados até a sermos senhores dos próprios anjos, porque eles são nossos servos, nós devemos ser plenamente obedientes e ouvirmos a sua voz, porque eles estão por ordem do próprio Deus na nossa vida para nos guardar e para nos proteger. É por isso que no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz assim: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, o reino dos céus é o lugar aonde nós devemos chegar, é a nossa meta. É o nosso objetivo. Mas para que nós consigamos chegar ao reino dos céus, irmãos e irmãs, primeiro nós precisamos nos converter e nos tornarmos como crianças. Em que sentido, crianças? Crianças são completamente dependentes e devem ser totalmente obedientes. Então é nesse sentido que nós precisamos ser como crianças. Primeiro, na dependência. Uma criança, ela depende de tudo do papai, da mamãe, ela depende de tudo daqueles que estão a seu serviço para cuidar dela, porque uma criança não sabe de nada, uma criança não pode nada. Então, nessa total dependência, uma criança precisa sempre se entregar, se abandonar e confiar que aqueles que a amam também a protegem e a guardam. Mas também uma criança, além da dependência, ela é também um sinal para nós de obediência. Uma criança, ela precisa apenas ouvir a voz e fazer tudo aquilo que lhe é dito, tudo aquilo que lhe é mandado. Por isso, é nesse sentido que o Senhor diz que nós precisamos nos converter, porque nós estamos numa época onde se prega muito a chamada autonomia do sujeito, ou então, como os filósofos ateus diziam, que é preciso ser como que um super-homem, não é? Um homem que seja completamente independente, um homem que não dependa mais de Deus, que não dependa mais de ninguém. Então, nessa busca que o ser humano tem hoje, não é, de uma espécie de liberdade, no sentido de ser livre do próprio Deus e ser livre de todos, não é? Nessa autonomia do sujeito, é preciso, irmão e irmã, se converter, não é? E ser cada vez mais dependente. Então, diante de um mundo que nos prega simplesmente sermos independentes, o caminho que Jesus nos propõe é justamente o contrário, é um caminho de dependência de Deus, isto é, de verdadeira humildade. Então, nos convertamos hoje nesse dia do nosso orgulho, da nossa soberba, e deixemos que o Senhor nos conduza pela sua palavra através dos nossos anjos da guarda, para que um dia, com a graça de Deus, nós possamos chegar ao nosso destino eterno, que é o reino dos céus. Deus abençoe muito você nesse dia de hoje e até amanhã, se Deus quiser.